Fala aí pessoal, graça e paz a todos. Meu nome é Wesley Santos, este é o canal Está Escrito e neste vídeo nós vamos dar continuidade à série de estudos sobre a soberania de Deus e a responsabilidade. Neste vídeo nós vamos abordar a oração de Jesus, que se encontra ali em Mateus 11, que é o texto base ao qual nós estamos expondo, Mateus 11, da partir do versículo 25 até o versículo 27. Apenas esses 3 versículos hoje nós iremos nos ater a respeito da oração de Jesus. E ali nós vamos abordar a respeito da soberania de Deus. Se este assunto é do teu interesse, se você curte a doutrina da soberania de Deus, já deixa o seu like neste vídeo, comente, compartilhe aos teus amigos e vamos ver o que está escrito. Fala aí pessoal, neste vídeo nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós vimos no último vídeo os versículos anteriores de Mateus 11 a partir do versículo 24, no vídeo anterior de que o texto que nós abordamos, as imprecações que Jesus implementou sobre as cidades impenitentes na região ali de Jerusalém, e vimos que o Senhor Jesus, tendo toda a soberania de anunciar e pregar e ordenar as pessoas a crerem na palavra de Deus, e ao mesmo tempo responsabilizando todas aquelas pessoas daquelas cidades impenitentes que não creram no Evangelho de Jesus, e mostrando que essas pessoas, o juízo para essas pessoas seriam mais rigoroso do que das pessoas das cidades gentílicas como Tiro e Sidom ou a cidade de Sodoma lá do Antigo Testamento. E nós vimos a gravidade e a seriedade de você ter o conhecimento, ter a oportunidade de crer no Evangelho de Jesus e mesmo assim rejeitado que daquelas pessoas que nunca tiveram essa oportunidade. Então nós vemos o quão Deus é soberano em escolher, em se revelar, em se mostrar a cada uma das pessoas a quem Ele bem entende e usar de bondade e de misericórdia para com essas pessoas, ao mesmo tempo que Ele responsabiliza todas aquelas pessoas que não creram, que não obedeceram o Evangelho de Jesus, que não se arrependeram dos seus pecados, responsabiliza todas as pessoas por conta dos seus atos de rebeldia contra a palavra de Deus. E neste vídeo nós vamos abordar a sequência, dando continuidade ali à exposição de Romanos 11, e nós vamos abordar a partir do versículo 25 ao 27, que é onde logo depois desses julgamentos, logo depois dessas declarações de Jesus responsabilizando as pessoas que não creram no Evangelho, Jesus vai orar ao Pai, ao Deus Pai, por revelar a alguns e não se revelar a outros. Mais uma vez nós vemos o Senhor aí glorificando ao Senhor Deus Pai por sua soberania, por sua vontade, por sua livre disposição de salvar uns e não salvar a outros, pela sua livre iniciativa de conceder graça a um, se revelar a um e não se revelar a outros. Nós vamos ver e nos meditar um pouco nessa oração de Jesus. E nós lendo lá no capítulo 11, a partir do versículo 25 ao 27, a oração de Jesus, que diz bem assim a palavra de Deus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, do céu e da terra,
que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, nós vemos aí logo depois de Jesus declarar juízo e responsabilizar as pessoas as pessoas que viviam na região da Judéia, aonde o evangelho de Jesus, aonde Jesus mais operou milagres e maravilhas, aquelas pessoas não creram, e Jesus responsabilizou todas essas pessoas exatamente por não crer no evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos logo em seguida, logo depois de Jesus declarar todas essas coisas, responsabilizando aquelas pessoas, ele enaltecendo e glorificando e exaltando ao Deus Pai por sua soberania de se revelar a uns e não se revelar a outros. Então parece algo meio que tem uma contradição, e aí é aí que muitas pessoas não conseguem entender essas duas afirmações. Como é que Deus pode me responsabilizar dos meus atos de não crer, de não fazer a vontade dele, sendo que é ele quem é soberano, é ele quem se revela, ou é ele que se oculta das pessoas, é ele quem concede a fé? Como que essas duas coisas encaixam? Como que Deus pode permanecer bom, santo, justo, verdadeiro? Como ele pode merecer glória, louvor, tendo essas duas afirmações? E é isso que muitas pessoas não entendem e acaba até questionando a veracidade da palavra de Deus por não entender essas duas afirmações. Mas nós vemos que isso é motivo de louvor e glória. Nós vemos isso, o próprio Senhor Jesus inicia a sua oração louvando, glorificando, bendizendo e engrandecendo ao Deus Pai por sua soberania, vontade, por decidir dele, por partir dele, salvar ou não salvar. Então, a soberania de Deus é motivo de louvor e glória, não de questionamento, não de confusão, não de as pessoas querer distorcer aquilo que a Bíblia afirma. A Bíblia afirma essas duas coisas, basta a gente tentar entender, mas sabendo que Deus permanece santo, justo e bom, mesmo a Bíblia afirmando todas estas coisas. Então nós olhamos para o texto, e se nós formos lá no versículo 25, que é onde Jesus inicia a sua oração, ele começa exatamente bendizendo e engrandecendo ao Pai. Ele diz assim: disse Jesus, no versículo 25, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Tu és Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Então Jesus louva e glorifica a Deus por ocultar essas coisas, as maravilhas do Evangelho, as revelações da glória de Deus, o entendimento e a compreensão de que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, o Deus Emanuel, dos sábios e entendidos. E aqui Jesus está fazendo exatamente uma referência aos fariseus e os escribas, as pessoas que eram mais estudiosas, que conheciam a lei, e foram as pessoas que mais afrontaram a Jesus e não reconheceram o senhorio de Jesus.
E Jesus está dizendo exatamente isso. Por quê? Porque eles não reconheceram que Jesus era o Cristo, exatamente porque Deus, o Pai, não o revelara a eles. Porque Deus, o Pai, não o abriu os olhos, não mostrou a glória dele, Deus Pai, em seu Filho Jesus Cristo, mas revelou aos pequeninos, revelou aos pobres, aos humildes. Foi a essas pessoas a quem o Senhor revelou a sua glória. Então, aí a gente não pode tentar também meio que distorcer a palavra de Deus, de que quando Jesus aqui louva ao Deus Pai, de ele ter ocultado a sua palavra aos sábios e entendidos, se refere somente à elite, porque existem muitas pessoas pobres, humildes, que não têm tanto conhecimento, entendimento, são incultos em muitas coisas, mas se arroga por sábio, se arroga ter entendimento, se arroga em viver segundo a sua sabedoria, ao seu entendimento, ao seu conhecimento. E a essas pessoas também o Senhor se oculta a elas, que se diz ser sábios, mas na verdade são loucas. Assim também como aos pequeninos, não significa que o Senhor se revela apenas aos fracos, aos humildes, aos pobres, somente aos pequenos nesse sentido, mas nas pessoas que sabem que é pobre de espírito, que reconhece a sua fraqueza, que reconhece o quão miserável ela é, que reconhece o quanto pecadora ela é e carece da graça de Deus. Isso se refere a qualquer pessoa, pobre, rica, a qualquer tipo de pessoas. Então, a todas essas pessoas que se encontra nessa situação de humildade, de pequenez diante de Deus, reconhecendo quão falho, quão pequeno, quão carente ela é da graça de Deus, a essas pessoas o Senhor se revela. E é por isso que ela se sente assim, porque o Senhor se revelou a elas e fez ela se sentir pequena, necessitada, carente da graça de Deus. Então nós vemos isso, que é motivo de louvor, não de loucura, não de escândalo, não de escárnio, não de rebeldia a Deus, mas pelo contrário, nós devemos louvar a Deus, porque Deus é quem é soberano. Deus criou todas as coisas, formou todas as coisas, Deus é Senhor sobre todas as coisas e tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele, para a glória dEle. E Ele revela-se a quem Ele quer, Ele salva quem Ele quer, tudo parte dEle, não de nós, não do homem, mas tudo começa em Deus e termina em Deus. Deus é quem começa todas as coisas, é Ele quem escolhe, é Ele quem chama, é Ele quem salva, é Ele quem abre os olhos, é Ele quem transforma, é Ele quem redime o homem do pecado. Então tudo parte de Deus, até mesmo a questão de se escolher ou não, ou se revelar ou não, se ocultar ou não. Então Deus é soberano, não parte de nós, tudo parte de Deus. Por isso devemos louvar e glorificar a Deus. Então, e Jesus continua na sua oração no versículo 26 dizendo: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Jesus louva ao Deus Pai porque tudo isso partiu da vontade de Deus. Aprove a Deus que as coisas fossem assim, que Ele escolhesse, que Ele se revelasse ou se ocultasse às pessoas. Então foi da tua vontade, por isso eu te louvo, Senhor. Essa é a tua vontade e essa deve ser a nossa posição sempre. Não de se rebelar, não de não acredito nesse Deus, não creio num Deus assim, não creio que é dessa forma que Deus faz. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus Cristo se submete simplesmente à vontade e ao senhorio de Deus Pai. Porque foi da tua vontade se revelar a uns e se ocultar a outros, eu te louvo, Senhor. Porque foi da tua vontade salvar alguns
se revelar, iluminar os olhos do coração de alguns, transformar alguns e não revelar-se a outro, não salvar a outros, eu te louvo por isso, porque é a tua vontade. Então, nós devemos sempre se submeter à vontade de Deus Pai. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá no Getsemane, dá esse exemplo claríssimo. Ele, como homem, não era a vontade dele passar pela cruz. Por isso que ele ora 3 vezes para que Deus, o Pai, passasse dele aquele cálice. A ira que iria cair sobre ele, o juízo que iria cair sobre ele de todos os pecadores, aqueles que seriam salvos por meio de Jesus. Então, por isso que a vontade de Jesus era essa, Jesus homem. Mas ele termina a sua oração, que todavia seja feita como a tua vontade e não a minha. A tua vontade prevaleça, Senhor. Eu estou aqui temendo por causa da sua ira que virá sobre mim. Eu estou aqui desesperado porque do castigo que está proposto cair sobre mim. Eu não quero passar por esta cruz, mas se é a tua vontade, eu me submeto. Que seja feita a tua, não a minha vontade. É isso que Jesus está aqui mais uma vez orando e glorificando ao Deus Pai, se submetendo à vontade de Deus. Deus faz o que Ele bem entender, com quem Ele bem quiser. Ele é soberano, Ele governa todas as coisas, Ele tem domínio sobre todas as coisas, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E só cabe a nós a se submeter àquilo que o Senhor nos afirma na sua palavra. E no versículo 27, Jesus termina a sua oração exatamente assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém, olha a afirmação de Jesus, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Então, se você foi a Cristo, não foi porque partiu de você. Se você foi alcançado, se você foi salvo, se você foi transformado por meio da graça, por meio da fé em Jesus Cristo, isso não veio de ti, mas foi porque o Filho quis revelar o Pai a ti. Assim também como o Pai revelou o Filho a ti. Não veio de nós, não parte de nós crer em Deus, não parte de nós buscar a Deus, não parte de nós amar a Deus. O próprio apóstolo João diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Como nós vimos também no último vídeo, que não foi vós que me escolheste lá em João 15, mas Jesus dizendo, fui eu que escolhi a vós. Não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então, tudo parte de Deus. Se nós vamos até a Deus, é porque Deus nos levou até a Ele. Foi Deus que nos atraiu a Ele. Não partiu de nós essa vontade de ir até Ele, de buscá-lo, de fazer a vontade dEle, de amá-lo, de servi-lo. Não veio de nós, mas veio de Deus. É dom de Deus, parte de Deus. Deus quis usar de misericórdia, Deus quis se revelar, Deus quis abrir os nossos olhos. E é por isso que devemos ser sempre gratos a Deus. Porque caso ao contrário, se fosse partir de mim, não seria mais graça, não seria mais pela fé, mas seria pelas obras. Porque eu escolhi, usei o meu livre-arbítrio, porque eu resolvi amar a Deus e a outra pessoa não quis, ela simplesmente quis rejeitar a Deus por livre e espontânea vontade, e eu, por livre e espontânea vontade, resolvi usar o meu livre-arbítrio para escolher a Deus, para servir a Deus, para amar a Deus, para crer na palavra de Deus. Então não é mais pela graça, não é mais pela fé em Jesus Cristo, mas porque pelas minhas obras, pelos meus méritos. Quando parte de mim,
Quando parte do homem e não de Deus, não é mais graça, não é mais fé, não é mais salvação por meio da fé, é por meio das obras. E isso é totalmente contra a palavra de Deus. A salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. É gratuito. Você não merecia, é favor imerecido. Todos nós merecíamos ser lançados ao inferno. Todos nós merecíamos ser condenados. Todos nós não merecemos nada de bom que venha de Deus. Mas Deus espontaneamente, por seu livre amor, resolveu nos amar, nos salvar, nos resgatar, nos transformar por meio da sua graça, por meio da fé no seu Filho Jesus Cristo. Dessa forma que o Senhor resolveu nos salvar. Entendeu? Então é Deus quem se revela a nós, não nós que usamos da nossa livre, espontânea vontade e resolvemos crer no Evangelho, resolvemos crer no Deus Todo-Poderoso, resolvemos servir a esse Deus. Então por isso que nós devemos sempre glorificar a Deus, como Jesus está fazendo aqui na sua oração, glorificando, bendizendo, engrandecendo ao Deus Pai por sua soberania. Isso é motivo de glória, você ser alvo, você ser alcançado por essa graça, você ser alvo da escolha de Deus. Deus é quem resolveu te escolher, Deus foi quem resolveu te chamar, te atrair. Foi Deus que te amou primeiro, não você que o amou primeiro, mas Ele que te amou e você de volta o amou, porque primeiro Ele te amou. Isso dá mais alegria, prazer, isso dá mais motivo de louvar, glorificar, bendizer. Eu não merecia, mas Ele resolveu me amar, Ele resolveu me salvar, Ele resolveu me redimir, Ele resolveu me livrar da condenação eterna, Ele resolveu abrir os meus olhos, iluminar a minha mente, Ele resolveu habitar em mim por meio do seu Espírito. Ele me concedeu a fé para crer no seu Filho. Tudo partiu dele, não de mim. E por isso nós temos cada vez mais motivo, quando nós entendemos isso, para glorificar, para bendizer, para engrandecer o nome do nosso Deus. Isso é que dá a glória. É nisso que está a glória de Deus. É nisso que está a glória de Deus. Na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor. É nisso que se encontra a glória de Deus. E é por isso que Jesus está louvando a Deus, exatamente por isso. E nós também devemos louvar a Deus, não se escandalizar por conta dessas duas afirmações, de que Deus é soberano e nós somos responsáveis. Não, mas é motivo de glória. Glória. Porque se hoje eu enxergo a Cristo, se hoje eu amo a Cristo, se hoje eu sirvo a Cristo, não veio de mim, mas foi Deus que me concedeu todas essas coisas. Foi Deus que me deu todas essas coisas de presente, por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia, por meio do seu amor. Então nós devemos nos prostrar e nos humilhar aos pés do Senhor, por conta de todas estas coisas maravilhosas. É isso que nós devemos entender. É nisso que devemos crer. Deus é soberano. Deus é soberano. Que Deus nos abençoe. Esse foi mais uma série, mais a continuidade da série de vídeo que nós estamos falando sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Curte esse vídeo, comente, compartilha, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like neste canal. Se você não entendeu, se ainda ficou coisas ainda que não ficou muito claro, comente aqui e nós iremos trazer outros vídeos esclarecendo com mais detalhe, com mais ênfase, deixando as coisas cada vez mais claras e objetivas, para que todos nós entendamos aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.